Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é a importância do perdão. Você sabia que há no mundo bilhões de pessoas que estão com a vida arruinada porque não conseguem perdoar? Este número pode te impressionar, mas isto é uma triste realidade. Talvez você possa estar pensando, como que você chegou a este número tão elevado assim? Para responder esta suposta indagação, eu vou recorrer a dados estatísticos e também a textos bíblicos. A estatística publicada pela Wikipédia mostra que em outubro de 2021, a população mundial chegou a aproximadamente 7,9 bilhões de pessoas. Esses dados são uma estimativa, é claro, mas notem que é perto de 8 bilhões de pessoas, um número bastante elevado. Se olharmos para as estatísticas que mostram o total de cristãos no mundo, a estatística que apresenta um número maior sugere que há aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas cristãs no mundo. Guarde este número que vou falar dele um pouco adiante. Vamos agora recorrer ao texto bíblico muito importante para falarmos de todos os números expostos anteriormente. O texto bíblico está registrado na carta de 1 João, capítulo 5, verso 19, que de acordo com a Nova Versão Internacional diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vejamos este mesmo texto de acordo com a tradução da Bíblia Viva, que é mais compreensível. A Bíblia Viva, 1 João 5,19, diz o seguinte: nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio de Satanás. O que este texto bíblico está dizendo é o seguinte: sabemos que somos filhos de Deus, adotados através de Jesus Cristo, quando recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas a grande parte da população mundial que ainda não tomaram esta decisão de reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus e que também não o receberam em seus corações, ainda não se tornaram filhos de Deus e estas pessoas vivem sob o domínio de Satanás. Olhando para este texto, raciocine comigo o seguinte: se o mundo composto pelos não convertidos estão sob o poder do domínio de Satanás, isto significa que bilhões de pessoas estão sendo dominadas por Satanás e estas pessoas, nesta condição, não têm forças espirituais vindas de Deus para conceder o perdão àquelas pessoas que o ofendem. E, portanto, estas pessoas estão com as vidas arruinadas, elas não liberando perdão, elas não concedendo perdão às pessoas que os ofendem. Estas pessoas, então, elas ficam reféns desta força do mal e eles, então, passam a ter a vida delas arruinadas. Nós sabemos que o padrão do mundo, dominado por Satanás, não é de perdoar. O padrão do mundo é de revidar, é de dar o troco, é de pagar o mal com o mal. O padrão do mundo é de que as pessoas, então, não perdoem. E este padrão do mundo é uma obra de Satanás. E esta obra está fazendo com que muitas pessoas, como citei, bilhões de pessoas no mundo, estejam, então, perdendo a sua salvação. Satanás está usando esta fragilidade humana para aprisionar as pessoas com fins de conduzirem ao inferno. Mas será que é só os que não têm Deus que não perdoam? Será que tem pessoas na igreja que não perdoam também? Será que tem pessoas que participam de ministérios na igreja também que não perdoam? Será que tem? Meus amados e minhas amadas,
Precisamos cuidar para não sermos vítimas deste mal. Precisamos buscar a ajuda de Deus para perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendem. Nós precisamos buscar a ajuda de Deus para liberarmos o perdão a todos os que nos ofendem ou que nos causam males. Não podemos fazer parte da multidão que caminha no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Não perdoar é fazer parte deste grande grupo que estão sendo dominados pela força do mal. Como seria bom se o mundo tivesse somente pessoas que perdoassem, né? Que ninguém guardasse rancor nem mágoas, mas que soubesse perdoar. Jesus, ele quer que nós perdoamos as pessoas. O propósito de Deus é que cada pessoa perdoa uma a outra, e Deus foi o grande exemplo de nos perdoar. E quando então nós concedemos o perdão para aqueles que nos ofendem, Deus nos abençoa. Deus, além de nos abençoar, Ele tem proposto para nós um caminho onde nós iremos alcançar aquele local maravilhoso que Ele planejou para os salvos. Porque uma vez, se a pessoa não perdoa alguém que o ofendeu, esta pessoa jamais será salva, e você vai entender isso um pouco adiante, conforme nós vamos aí lendo textos e explicando. Eu quero então falar de um texto bíblico que está em Mateus capítulo 18, verso 1 até o verso 33, e ele vai mostrar claramente que uma pessoa que não perdoa, esta pessoa será condenada. Neste texto registrado por Mateus, a partir do verso 21 do capítulo 18, de acordo com a Nova Versão Internacional, ela diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-os e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-as aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Pois bem, este capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus é um dos mais valiosos capítulos deste Evangelho, porque ele trata do perdão, que é uma das maiores ações de Deus em favor do ser humano. O capítulo começa com uma pergunta dos discípulos dirigida a Jesus, perguntando quem é o maior no reino dos céus. Vejam, não bastasse este espírito de grandeza e de superioridade do homem aqui na terra, os discípulos já estavam pensando quem seria maior no reino dos céus. Portanto, Jesus
dá uma resposta que não é aquilo que eles estavam esperando. Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se vocês não se converterem e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Depois deste precioso ensino, Jesus fala sobre os escândalos, dizendo que se a mão, o pé ou o olho for motivos de tropeços ou escândalo, seria melhor arrancar estes órgãos do corpo e ser salvo sem algum deles do que tendo ele ser lançado no fogo do inferno. Ao mesmo tempo que Jesus dá esta dura exortação, ele fala da ovelha desgarrada que o Pai deseja resgatá-la e que Deus não quer que nenhuma delas se perca. Notem que foi somente depois destes ensinos que Jesus passou a tratar dos conflitos fraternos, que suscitou no coração de Pedro a indagação de quantas vezes deveria perdoar um irmão que pecasse contra ele. Havia, naquela época, uma concepção de que seria no máximo 7 vezes ao dia, mas Jesus amplia esta quantidade, dizendo que não deveria ser apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que totalizaria uma quantia de 490 vezes. Na verdade, este número foi superdimensionado por Jesus para mostrar que devemos perdoar todas as vezes que alguém nos ofender, independentemente da quantidade de vezes. Jesus, conhecendo a dificuldade dos seus discípulos e dos seres humanos de digerirem este ensino, ele então conta a parábola que nós lemos de Mateus 18, verso 23 a 35, com fins de exemplificar melhor aquilo que ele queria ensinar sobre o perdão. E vejamos alguns pontos importantes desta parábola. Em primeiro lugar, Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. O que significa isso? Significa que Deus é representado nesta parábola como rei. E ele, então, reinando sobre todo o universo, resolveu acertar contas com seus servos. Notem que Jesus não diz que o rei resolveu acertar contas com todos, mas com os seus servos. E vocês sabem que nem todos são servos de Deus. Em segundo lugar, haviam servos que tinham dívidas com o rei. Esses servos não foram lá voluntariamente, mas foram levados para acertar contas. Jesus mostra aqui que não é uma opção da pessoa querer ir diante de Deus para acerto de contas. Todos serão levados diante dele, independentemente se querem ou não. Entre os que foram levados ali diante do rei, nesta parábola contada por Jesus, o primeiro servo era o que tinha a dívida maior. Ele devia 10.000 talentos. Embora na Nova Versão Internacional diga que devia uma quantidade enorme de prata, no texto original ali fala de 10.000 talentos. A Bíblia de Jerusalém, uma das melhores traduções do original para o português, ela converte esses 10.000 talentos em ouro, pois o talento judaico era uma moeda de ouro. E esses 10.000 talentos, segundo a Bíblia de Jerusalém, equivalem ao montante de quase 174 toneladas de ouro. E olha que é uma quantidade enorme. Como o preço do ouro em dólar está em torno de 58,22 dólares o valor da grama, 174 toneladas equivalem a 10,13 bilhões de dólares. Convertidos em reais, na data de hoje, representa aproximadamente 56 bilhões de reais. Mas eu prefiro enfatizar este valor em dólar, porque o real ele sempre está desvalorizando e quem ver esta mensagem muitos anos lá depois, ela poderá então ter um valor correto se ela pega o valor do dólar ou do ouro para fazer essa conta. Mas notem que de fato é um valor muito alto e Jesus quis mostrar com isso que era uma dívida impagável.
Mas mesmo sendo impagável, o rei chamou este devedor para pagar a sua dívida. Como o devedor não tinha como pagar, o rei lhe sentenciou para que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e também todos os seus bens, para que ele pudesse saldar, né, esta dívida. Diante desta cobrança, conforme diz a parábola contada por Jesus, o servo caiu aos pés do rei prostrado, suplicando-lhe um prazo para que ele pudesse pagar aquilo que devia. O texto diz que o rei, compadecendo dele, soltou e perdoou toda aquela alta dívida. Que grande perdão concedido a este primeiro devedor, que era o maior devedor de todos. Antes de falarmos do segundo devedor, eu quero pensar aqui com vocês alguns ensinos que Jesus nos traz com este exemplo do primeiro servo que devia esta quantia impagável. Este servo somos nós perante Deus. Não há nada que possamos fazer para pagar a dívida que nós temos para com Deus. Mas Deus teve compaixão de nós e perdoou a nossa dívida através de Jesus. Ou seja, ele aceitou o pagamento feito por Jesus quando Jesus morreu em nosso lugar. Nós estávamos completamente condenados. A pena que pesava sobre nós era de sermos lançados no fogo do inferno para sermos queimados eternamente. Jamais teríamos condições de pagar a dívida que tínhamos para com Deus. Mas Ele perdoou as nossas dívidas, a qual foi imputada ao seu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E eu lhe pergunto, este amor de Deus lhe constrange? Paulo disse que este amor de Deus lhes constrangia. Eu digo a mesma coisa, este amor de Deus me constrange. Que grande amor alguém dar o seu filho para morrer no lugar de uma pessoa condenada, ao qual era a minha condição. Deus demonstra que um grande amor, Ele demonstra que Ele perdoa porque Ele ama e Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele está dando o exemplo de que nós devemos perdoar. Agora vamos falar do segundo devedor, né, que aparece na parábola como sendo o conservo daquele servo. Este segundo servo que aparece nesta parábola representa as pessoas que nos ofendem. Segundo este segundo servo, ou melhor, este segundo servo que ocupa a posição de companheiro de servidão ali na parábola, ele tem uma dívida bem menor com o primeiro servo que recebeu o perdão do rei. A dívida deste era apenas de 100 denários. Um denário, conforme um texto de Mateus capítulo 20, versos 2 ali a seguir, onde fala da parábola dos trabalhadores em uma vinha, e ali mostra que o denário correspondia ao valor de um dia de trabalho. Como ele devia 100 denários, isto equivaleria a 100 denários a dívida dele, ou 100 dias de trabalho. Notem que não era uma dívida bilionária, mas se pensarmos em nossos dias, não é muito fácil alguém perdoar uma dívida de 100 dias de trabalho de uma pessoa. Eu estou dizendo isso porque muitas coisas bem menores as pessoas têm dificuldades de perdoar. Vejam que esta era uma dívida pagável. O primeiro servo que recebeu aquele grande perdão, ele não poderia pagar a dívida bilionária que ele devia para o rei. Mas essa dívida de 100 dias é uma dívida que poderia ser paga. Mas esse homem, então, que recebeu o perdão do rei, aquele primeiro devedor, ele não perdoa esta dívida bem menor e ele, então, condena este servo, ou seja, mesmo que o servo implora a ele diversas vezes para que ele permitisse ele pagar depois, né, o texto diz que este homem o encerrou na prisão, ou seja, esse servo que recebeu o perdão da dívida do rei, ele então não perdoa esse conservo e ele o lança na prisão. Aqui Jesus mostra claramente que o coração deste primeiro servo é um coração mau, pois ele recebeu o perdão de uma dívida bilionária
e não quis perdoar uma dívida de apenas 100 denários. O resultado da ação deste primeiro servo mau, que não quis perdoar a dívida do conservo, é que ele foi denunciado por seus companheiros ao rei, e ele novamente, então, agora é chamado para prestar contas ao rei, e agora ele já não é mais perdoado da sua dívida, ele recebe uma nova sentença, uma nova condenação. O rei diz a ele: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Esta palavra verdugos, que aparece aí na maioria das traduções em português, é uma tradução da palavra grega basinestes ou basanistes, né, que significa torturadores. O rei que havia perdoado anteriormente, agora então dá ordens para entregar este servo mau nas mãos dos torturadores até que se pagasse toda a dívida. Como era uma dívida impagável, isto significa que ele seria castigado até morrer, ele não teria mais nenhum dia de paz em seu coração. Jesus concluiu a parábola dizendo algo muito importante que nós precisamos prestar muita atenção. Ele diz, conforme a NVI, no verso 35, veja o que Jesus disse: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Lembram que eu disse que o rei chamou para acertar contas com seus servos e nem todos eram servos do rei? Se olharmos nestas palavras de Jesus, podemos ver que ele está tratando do perdão entre irmãos. Não estou dizendo aqui de irmãos de sangue, mas de irmãos na fé. Agora a pergunta aqui é o seguinte: o que é que Deus vai fazer? O que é que Jesus está dizendo que assim também lhes fará o meu Pai, se vocês não perdoarem aqueles que lhe ofendem, ou nesse texto aqui, o seu irmão? O significado é que Jesus está dizendo: olha, se vocês não perdoarem, da mesma forma como aquele rei condenou aquele servo para ser torturado todos os dias da vida dele, porque ele não teria condição de pagar a dívida, né, o meu Pai também, ele vai lançar vocês no inferno para vocês serem torturados ali no fogo do inferno, junto com Satanás e com seus anjos. E há uma grande diferença, porque aquele servo da parábola, ele seria então torturado até morrer. Mas o meu Pai vai lançar pessoas no inferno e elas nunca vão deixar de sofrer, porque a tortura vai ser eterna. Então veja que é algo, né, que deixa a gente ali até que espantado, né, ou deixa a gente angustiado no coração se pensarmos que seremos lançados lá naquele local. Mas graças a Deus que Jesus veio a este mundo para nos resgatar e perdoar os nossos pecados, para que a gente não venha ter que pagar esta dívida, porque Jesus já tem pago esta dívida por nós. Mas voltando a falar então de que Jesus está contando uma parábola para falar sobre perdão entre irmãos, talvez isso pode trazer um grande alívio para o seu coração, porque você pode pensar: que bom que é perdão só para os irmãos, porque eu não perdoo, mas é uma pessoa tão má, né, que é uma pessoa que não tem condição de perdoar. Né? Mas será que nós devemos perdoar somente os irmãos? Veja o que Jesus diz e que está registrado em Mateus capítulo 6, verso 14, né, que de acordo com a Nova Versão Internacional, o texto lá diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Estas palavras foram ditas por Jesus após ele ensinar a oração do Pai Nosso. Sabemos que na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a dizer ao Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou, perdoa as nossas ofensas,
como perdoamos aos que nos têm ofendido. Foi depois deste ensino que Jesus diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isto é muito sério. Não perdoar é preferir ser lançado aos torturadores, e neste caso não é até a morte, como eu disse, mas a tortura é eterna no lago de fogo do inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, por mais que esforcemos, uma hora ou outra acabamos tropeçando e cometendo pecados. E se não recebermos o perdão de Deus, estamos completamente arruinados. Neste caso, a condenação eterna pesa sobre nós. Então, a grande lição que Jesus nos dá é que para sermos perdoados, precisamos perdoar as pessoas. Devemos perdoar todas as pessoas que nos ofendem, todos os dias e todas as vezes que elas nos ofenderem. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados e Ele sempre nos perdoa quando confessamos a Ele os nossos pecados. Em 1 João capítulo 1, versos 8 e 9, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos perdoar se quisermos ser perdoados por Deus. Nós precisamos perdoar se quisermos sermos salvos. Nós precisamos perdoar se quisermos ser abençoados por Deus. Não perdoar alguém é escolher ser lançado no fogo do inferno. E perdoar não é uma opção, é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus para as nossas vidas. E eu não sei se você entendeu, quando eu li esse texto, que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, é que eu estou dizendo o seguinte: Deus nos perdoa se nós confessarmos o pecado. Mas há uma regra que Ele só perdoa se nós também perdoarmos. E como a gente peca, se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, Deus também não nos perdoa, e aí, neste caso, a condenação pesa sobre as nossas vidas. Para finalizar, eu quero ler o que Paulo diz e escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 3, versos 12 e 13, porque tem muito a ver com isso que nós estamos falando na mensagem de hoje. Veja o que Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Oremos. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, por este momento tão precioso que o Senhor me deu para poder transmitir esta palavra tão importante a estas pessoas que me ouvem. Ó Deus, e conforme o Senhor nos ensinou, que nós precisamos perdoar as pessoas que nos ofendem e que isto não se trata de uma opção, é uma ordem que vem do Senhor, para que nós sejamos achados como filhos dignos, ó Deus, de um dia habitar com o Senhor nos céus. Eu peço então, ó Pai, que o Senhor toque no coração daquelas pessoas que têm tido dificuldades de perdoar e que através de uma força do Espírito Santo que o Senhor nos dá, esta força, ó Deus, possa operar nestes corações para que eles concedam o perdão àqueles que ofenderam e assim, ó Deus, se libertem deste mal que é de não perdoar. Ó Deus, se liberte desta prisão em que as pessoas se mantêm quando não liberam o perdão. Que elas possam ser livres deste mal e assim, ó Deus, glorificar ao Senhor com toda a sua vida e também, ó Deus, ter assim o caminho aberto para alcançar o local que o Senhor preparou para os salvos. Eu peço ainda nesta hora, ó Pai, que o Senhor venha
com providência divina para abençoar os teus filhos em todas as áreas da vida deles. Ó Deus, no trabalho, no salário, na renda do empresário, do profissional liberal, autônomo, repreenda todo o mal que possa estar impedindo estas pessoas de prosperarem. Multiplique as bênçãos sobre eles. Peço ainda, ó Pai, que o Senhor venha com providência divina sobre aqueles que estão enfermos. Ó Deus, na autoridade que o Senhor nos dá, eu repreendo toda doença, desde a cabeça aos pés, que seja repreendida agora, em nome de Jesus. Não resista ao poder de Deus, saia deste corpo e vá embora para nunca mais voltar. Ó Deus, que as pessoas possam crer, possam confiar no Senhor e te glorificar pela cura e pela libertação. Ó Deus de poder, eu peço a tua bênção e oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Foi tão importante passar com você aqui este tempo, trazendo esta palavra de Deus ao seu coração. Eu peço para que você multiplique esta mensagem, mandando também para os seus amigos. Se você fizer isto, com certeza Deus vai recompensar a sua vida, porque você está sendo também um semeador da palavra de Deus. Uma outra coisa, se você ainda não se cadastrou ou não se inscreveu no canal Palavras de Vida, faça isso. Tem um logotipo aí no lado direito, na parte inferior do vídeo, que se você clicar ali, ele vai te levar ao local para inscrever em poucos segundos. E por que eu peço para se inscrever? Porque quanto mais pessoas inscritas no canal, mais o YouTube manda mensagem para as pessoas. Então você pode contribuir para que esta mensagem seja propagada, também sendo um inscrito no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.